A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado discutiu na última segunda-feira a proposta de emenda constitucional, a PEC 003 de 2022, que possibilitaria a transferência dos chamados terrenos de marinha aos seus ocupantes. A passagem seria feita por meio de pagamento, no caso de particulares, e gratuitamente para estados e municípios e ocupantes de habitações de interesse social, como projetos do Minha Casa Minha Vida. A PEC ficou popularmente conhecida como a proposta que pode privatizar o litoral brasileiro. Seria uma condição que, no futuro, pode custar muito caro para a União. Hoje, a principal legislação sobre o assunto é o Decreto-Lei 9.760, que é de 1946. Nós vamos conversar hoje com o professor que é baiano brasileiro, Jair Dilson Paim, mas tem um pé na Espanha também. Nós convidamos o professor Jair Dilson, que é também um jurista, além de historiador, porque a tese de mestrado dele foi por uma experiência semelhante que aconteceu na Espanha entre as décadas de 1960 e 1970. A Espanha aprovou também uma legislação parecida e deu ruim, não foi isso, professor? E o governo espanhol resolveu voltar atrás já na década de 80. Como é que foi essa experiência e que resultados ela proporcionou lá na Espanha, professor Jair Dilson Paim? Bom dia, Ernesto. Jair Dilson Paz. Obrigado pelo convite aqui para falar sobre esse tema. Quando eu tive acesso a essa temática, eu era estudante aí na Espanha em 2010, não é? Quando estava o momento da grande discussão sobre a lei de costa espanhola, e em que eu fazia um master ambiental. Você me conheceu já agora transformado em historiador constitucional, verdade. Mas por você eu dei um passo atrás e retornei às minhas origens, né, do direito ambiental. E em 2010 a gente percorreu toda o mestrado permitiu isso, né, a gente percorrer toda a costa da província de Huelva, que a universidade permitiu. Eu fiz pela Universidade de Huelva e pela Universidade Internacional de Andaluzia. Permitiu que a gente fizesse a visita, né, em loco para conhecer as dinâmicas da ribeira, a dinâmica populacional, a dinâmica dos empreendimentos colocados na Espanha, e também fiz por conta própria alguns trajetos de bicicleta, né? Então conheci em loco as loucuras que se cometeu aí no sul da Espanha, como por exemplo pequenos montes que eram de forma triangular, piramidal, que era cortado para o lado do mar de forma em L e encaixava-se as casas aí só para ter vista a mar. Então, uma destruição do litoral, um problema de superexploração, e que a gente sabe que voltando mais no tempo e na história, todo mundo conhece o grande terremoto que destruiu Lisboa em 1755, e que não foi só Lisboa, né? E passou um maremoto que atingiu a província de Huelva e destruiu essas cidades como Isla Cristina, do outro lado do rio Guadiana também a Vila de San Antônio, em Portugal, a própria Punta Umbria, a cidade de Huelva se destruiu com o maremoto, um tsunami que teve nessa região. Então, é uma região que está sujeita também a essas dinâmicas das marés, e a gente está passando por um processo de câmbio climático, chama-se agora o novo normal, né, do clima louco, e que no Brasil, quando vemos discussão nesse sentido, a esta altura, em que a privatização, o que seria a privatização da costa brasileira, ou abertura para que não houvesse uma proteção dessa marinha, né? E é por isso que a senadora, né, a Leila Barros, da Comissão de Meio Ambiente, chegou a instar, né, sobre essa questão, que a proposta dessa flexibilização da legislação ambiental e a extinção dos próprios terrenos de marinha, a transferência da propriedade, poderia afetar essa questão da proteção ambiental, iria mitigar, não é, essa proteção ambiental para, no futuro, que as mudanças climáticas viriam, como seria. Então, faria o mesmo que a Espanha, com a lei que você bem colocou na década de 60 e 70, e voltando à questão outra vez espanhola, 70 e 80, houve um boom, né? Era o momento do chamado boom econômico do ladrilho, em espanhol, né? Que seria do tijolo, né? Ou seja, da construção civil. Foi o que alavancou a economia espanhola.
Mas, e anos depois também provocou o contrário. E provocou em 2008 a 2014, provocou uma crise tremenda, porque se construía mais do que se absorvia, né? Então era um frenesi de construção, todo mundo só ganhava dinheiro na construção civil. E se destruiu a costa espanhola, como Benidorm, a província de Almeria, ou mesmo Marbella, que depois saiu grandes escândalos de corrupção, né, a respeito desse tema, e que essa superexploração da costa surgiu, então, no final da década de 80, a Lei 22 de 1988, espanhola, que aí causava para colocar um freio aí, né? Em 2010, eu estava sobre o frenesi espanhol de que em 2018 a lei previa que a primeira linha de costa e a segunda linha de costa seria desapropriada, as casas seriam demolidas e todo mundo que tinha suas casas de verão, de praia, estava todo mundo louco, né? Porque iria perder a propriedade, né? E então surgiu a lei de 2013. Essa lei 2 de 2013, ela causa um outro problema, porque embora ela trouxe uma delimitação, um deslinde da costa espanhola, dizendo até aqui se pode construir ou pode se fazer esse tipo de construção ou esse tipo de uso, né? Mas ela traz também, ela sofreu a grande influência do capital, né? Então, e essa influência do capital fez com que a lei se flexibilizasse, porque quando estava uma discussão, eu como estudante, ouvindo as discussões nesse momento, eram discussões mais duras, né? Discussões mais de proteção do meio ambiente, e sabendo-se, daí já se sabia que desde 2010, dessas mudanças climáticas. Quando pensamos no caso brasileiro e vamos, por exemplo, para o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, não é? Sim. Ou que já se prevê aqui, o professor Fernando Alcoforado escrevia, o pessoal dizia, o professor Fernando estava dizendo nada, o professor Fernando está apontando... A Cidade Baixa, eu vi essas crescidas e que irão tomar... Ali foi um arroteamento do mar que se fez na Península Itapajipana. Eram ilhas que né, a gente lembra do período das palafitas e que foram aterradas, aquilo... está sujeito a esse tipo de inundação e de catástrofe. Talvez não na dimensão do Rio Grande do Sul, não é? Porque nossa costa é um pouco mais alta, mas muitas partes do nosso litoral, com a mudança da dinâmica das marés, e a gente vê isso em Alagoas. Tem alertas aí suficientes. Tem alertas suficientes. Agora, na Espanha, para falar da referência do caso espanhol, teve prejuízo ambiental, teve prejuízo social e, na reta final, para consertar isso, prejuízo econômico também, porque o Estado espanhol teve que gastar uma pequena fortuna em indenizações, né? Mesmo não sendo todas, né? Exatamente. E isso ainda não ficou resolvido. Você tocou um ponto certo, porque pelo menos lá tem a questão da Europa, né? Ou seja, a Comissão Europeia tentou intervir nesse caso espanhol. Que não é só o caso espanhol. A Itália, por exemplo, é um desastre nessa questão de privatização das praias. Você vai numa praia... Eu também fui estudante na Itália, e você tem a praia que é pública do lado, toda suja e que pode ser utilizada para cachorros e, portanto, está toda, não é, cheio de cacas, como se diz, de cachorro, você não pode pisar na areia, comprometida, e do lado tem aquelas pequenas ilhas paradisíacas que a gente vê nas chamadas turísticas, que são as ilhas de Capri, ou aquelas praias particulares, que você tem que pagar para tomar banho naquelas praias ali, ou de hotel e tal. Então, a Comissão Europeia deu uma olhada também nessa legislação geral aí. Você já teve a oportunidade de estudar um pouquinho essa PEC 003, professor? Eu te confesso que não. Olhei por alto, né, de acordo com o seu convite, olhei por alto e resolvi fazer o reflexo do que é possível, né? Do que pode acontecer. Do que eu já conheci, né, lá da Espanha, a respeito dessa transferência que eu li, que eu consegui ler da PEC, né? A transferência tanto para municípios, estados, assim como particulares dessa... propriedade ou titularidade. O senador que é relator
né, o Flávio Bolsonaro chega a dizer que os municípios seriam mais conhecedores, né, dos seus próprios litorais e, portanto, fariam uma melhor gestão. A gente vê que não é assim. Aqui na Bahia a gente não vê uma gestão em Salvador, uma gestão dessa forma no litoral, que o nosso litoral é completamente o litoral da capital, que eu digo, né? Há pouco tempo, eu lembrando dessa costa espanhola, e eu tenho 2 filhos, menino, menina, e precisamos de um apartamento de 3 quartos, eu veio um ali em Patamares, né, uma questão pessoal, e então eu perguntei, mas como vocês construíram tão próximo aqui? E quando houver a crescida do mar, que era naquela desembocadura daquele rio ali, eu disse, quando houver a crescida, eu farei o quê? Comprarei um caiaque, um bote para sair daqui, porque isso chegará, né? Chegará certamente. Não é previsão catastrofista, mas é polêmica. Agora, quando saiu no fim de semana essa notícia de que o Senado ia começar a discutir a PEC 003, circulou um vídeo muito pelas redes sociais com 2 pessoas fazendo um alerta para isso. E essa pessoa, eu não me recordo o nome do rapaz que faz esse vídeo, mas ele faz esse alerta. Ele está com uma prancha de surf na praia e diz, olha, daqui a pouco vamos ter que cobrar, a gente vai ter que pagar para entrar na praia. A praia, para nós soteropolitanos principalmente, é sagrada, porque Exato. É o único lazer que a gente tem, só precisa pagar o transporte para quem não mora na beira do mar. Esse risco está colocado, professor? A exemplo do que o senhor descreveu aqui da Espanha ou da Itália? Eu acredito que não, porque a Constituição brasileira, ela proíbe, né, expressamente essa apropriação da própria ribeira do mar, né, e permite esse acesso. Uma questão aí para paralelo a respeito a isso que eu pensei sobre a legislação atual espanhola que delimitou, né, que fez esse deslinde da ribeira marítima, né, e que falaremos, mas retornamos só um pouquinho sobre a questão da Comissão Europeia. A Comissão Europeia se intrometeu nesse caso espanhol, né, e pediu um informe chamado Informe Auken, e que, falando mais sobre a questão, mais a questão econômica, porque causava insegurança jurídica. Olha o problema brasileiro, né? Se permitirmos agora quanto de insegurança jurídica e de quanto de dinheiro se gastará em caso, por exemplo, de uma crescida do mar, ou, por exemplo, mudança de dinâmica das marés, como acontece, por exemplo, no estado da Paraíba, no estado de Alagoas, em que muitas casas são engolidas no litoral pelo mar que avança, e então você vai pedir uma atenção do Estado, ou seja, nós contribuintes seremos então, depois que houver a especulação imobiliária, e que alguns ganharão com a especulação imobiliária, nós, o contribuinte, seremos o que pagaremos pelo prejuízo, ficaremos todos com prejuízo. E para fazer a intervenção em áreas que são privadas, portanto, o Estado terá que, um problema, né, porque ele terá que fazer uma desapropriação, terá que fazer algum tipo de indenização, uma coisa completamente desnecessária, porque a área, a gente sabe que é uma área de dinâmicas, a gente não mantém no Brasil ou procura, não tem grandes áreas urbanas, a vegetação para que essa costa, que é dinâmica, ela avança e retrocede, não é, há milhares de anos, não é uma coisa estanque, parada. Miami, por exemplo, vamos pular para o caso dos Estados Unidos, Miami Beach é um caso de uma praia construída artificialmente, mas que o município se deu conta de que se não fizesse ao redor, né, uma intervenção com vegetação, com retirada de habitação, a costa, ninguém conseguiria manter o volume de dinheiro para repor aquela praia. Então, houve uma engenharia de construção ou reconstrução Parece da que costa. Em Santa Catarina está vivendo um problema parecido. Também se discute um aterramento enorme. E não vai ter dinheiro para poder manter a cada verão, porque a maré leva. Na Espanha segue fazendo isso. A cada verão, você vê na Espanha uma reconstrução da praia. Olha que loucura. Você bota caso de Dubai.
É outro caso também, porque aquilo vai ser, em algum momento, nessa crescida que temos, essas mudanças climáticas, Dubai que construiu, além de praias novas, construiu condomínios não é, adentro do mar e que estão numa linha que sobrepassando, né, como se está o derretimento das calotas polares, haverá inundação, ou seja... Professor Jaidilson, a experiência espanhola ensina alguma coisa de positiva dessa mudança que houve? Ou tivemos somente prejuízos? Eu não sei como sempre buscamos aprender. A última vez que nos espelhamos nas mudanças espanholas foi na questão das mudanças trabalhistas, né? Que era esse presidente de governo anterior, Mariano Rajoy, que então... aqui era espelho para o anterior governo, né, ao atual, para essas mudanças trabalhistas. Ele também foi quem manda esse projeto de lei aí da lei atual de 2013. Era o próprio Mariano Rajoy que pensava nesse aspecto mais econômico, que é o que parece... é o que esse projeto movimenta da PEC, os defensores do projeto. Exatamente, já está na linha da parte econômica, ou seja, que se dinamizará a parte econômica. Vemos como todo mundo quer ter uma casa na praia, como na Espanha também, todo mundo queria ter uma casa, uma segunda casa, uma segunda vivenda, como se diz aí, na praia, para passar o verão, né? Que o verão é sagrado para lá. Muito bem, o assunto é complexo, exige abordagens diferentes, a abordagem pelo aspecto econômico, pelo aspecto ambiental. É preciso discutir também o impacto social, porque se fala em Minha Casa Minha Vida, mas eu não vi nenhum projeto de Minha Casa Minha Vida construído na beira-mar. Eu nunca vi em nenhum lugar. Você já viu, na verdade. Porque ali ali a palafita, ali na Cidade Baixa, tem, mas sujeito ali como está a um alagamento futuro, né? E já se discute a possibilidade. Sim. Professor Jaidilson Paes, muito obrigado por aceitar o nosso convite, feito assim em cima da hora, para discutir um tema tão importante. Certamente a gente vai recorrer aí ao amigo como fonte mais adiante, se esse assunto realmente continuar em pauta aí no Senado, já que já foi aprovado em 2 turnos pela Câmara, né? Ou seja, se o Senado aprovar, não depende de sanção, o presidente não pode vetar, porque é emenda constitucional, né? Já vai direto para a vida da gente. E antes de começar a entrevista, o senhor estava falando que avisou a embaixadora espanhola dessa nossa conversa aqui. Sim. Então mandamos aí para a nossa embaixadora, como é que é o nome dela? Maria del Mar. Embaixadora Maria del Mar, nossos cumprimentos. Esperamos em breve ter a oportunidade também de entrevistá-la, não somente sobre esse assunto, porque afinal de contas aqui temos a maior colônia espanhola do Brasil, não é isso? Ou a segunda maior? Eu acho que é a segunda maior. A segunda maior colônia espanhola do Brasil. Um abraço aí para todos os galegos, e não somente galegos bascos. São quantas... Aqui eu creio que mais galegos, né? Mais galegos, né? Os outros catalães, bascos, catalães mais e castelhanos, esses aí em São Paulo, Rio de Janeiro, exatamente. Aqui, e não posso encerrar nossa entrevista sem agradecer, mandar um abraço e um beijo para a nossa querida amiga Mária Casal, quem fez a ponte aqui para essa entrevista, está aqui participando ativamente do site. Um grande abraço, Mária. Muito obrigado ao professor Jaidilson Paes, são 7h55.